E hoje nós vamos falar da pesca maravilhosa que Jesus proporcionou a alguns pescadores lá no Lago da Galileia. Então nós podemos ler Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode ler no telão, nós passamos aqui no telão. Você que está em casa certamente vai passar o texto embaixo. Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim: aconteceu que a multidão começou a apertar Jesus para ouvir a sua palavra, a palavra de Deus. E estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu ele 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu a ele que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se Jesus no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar às multidões, então ele disse a Simão: vá mais para dentro do lago, faze-te ao largo, e lance as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, o pescador: mestre, havendo eu pescado a noite toda, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, por causa da tua palavra, a partir da tua palavra, eu lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, a ponto de romper-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, retira-te de mim, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Isto porque haviam eles visto a pesca que fizeram, e a admiração havia se apoderado dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João e dos filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Porém disse Jesus a Simão: não temas, daqui para frente, doravante, você será um pescador de homens. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Que passagem maravilhosa. Vocês conseguiram imaginar a cena? Vocês visualizaram o lago, o barco? Jesus chega na beira do lago, tem pescadores que haviam trabalhado a madrugada toda, fizeram um grande esforço a madrugada toda e não tinham pescado nada. E agora eles lavavam as redes, porque a única coisa que eles pegaram foi sujeira, foi algas. Se fosse aqui no Rio dos Sinos, ia ser um sapato. E agora eles estavam lavando a rede, desanimados depois de muitas tentativas sem êxito. Quem aqui já pescou por algum tempo? Eu só pesquei de caniço até hoje, eu nunca pesquei de rede. Quem já pescou alguma vez? Mesmo a gente que vai para brincar, já vai com uma expectativa. Quem aqui já voltou frustrado depois de não pescar nada? Eu já voltei. Eu sei que tem gente que passa primeiro na peixaria antes de ir para casa e leva uns peixes com carimbo, né? Para não chegar dizendo que não pegou nada. Mas um pescador profissional que vive disso é muito pior, porque daquilo depende a sua renda
E uma noite de trabalho é um trabalho muito exaustivo. Imagina você trabalhar a noite toda e não pescar nada. É como você trabalhar um dia inteiro e não vender nada ou não produzir nada. Você faz um esforço e não sai do lugar. É a mesma coisa que você fazer um tratamento e quando você vai fazer um outro exame a doença está pior. É a mesma coisa que você tentar resolver um problema de um relacionamento e cada vez que você conversa, a briga fica pior. E aí você faz um esforço para resolver a situação, mas quanto mais você faz, parece que mais no fundo você está. Esta é a realidade humana. Muitas vezes ficamos frustrados diante da nossa impossibilidade de mudar certas circunstâncias. Um exemplo para nós é a pandemia que nós estamos vivendo. Ninguém aqui planejou ficar 1 ano e pouco com a vida cheia de limitações. Eu conheci uma pessoa que vendeu tudo aqui na cidade, tinha um negócio, para abrir um negócio no litoral. Era um negócio muito lucrativo, e ele foi e abriu, e quando ele abriu, 1 mês depois veio a pandemia. Resultado, ele perdeu tudo. Ficou desempregado. Teve que voltar para cá, passando dificuldades. E assim teria inúmeras histórias de pessoas que, sem semearem o mal, do dia para a noite algo difícil aconteceu. E muitas vezes a pessoa vai dizer: mas eu fiz tudo o que eu podia, eu fiz o meu melhor, por que que isso está acontecendo? Por quê? Pedro se esforçou, ele e os seus colegas trabalharam a noite toda, mas não pegaram nada, nenhum peixe. Senão ele teria dito: pescamos essa meia dúzia, mas nenhum, a noite toda. Naquela época era cobrado um imposto muito caro. O Império Romano cobrava um imposto bem caro sobre os pescadores e todos que tinham atividades econômicas. E se não fosse pago, perdia o barco, perdia a casa. Havia uma pressão. Se eles não trabalhassem, se eles não pescassem, eles podiam perder tudo. Quem tem negócio aqui sabe do que eu estou falando. Se você produzir, se você vender ou não, os impostos chegam, as contas chegam. Não é assim? Assim também era com eles. Eles estavam numa situação de impossibilidade. E aí então, pela manhã, nada deu certo. E para dificultar um pouco mais a coisa, chega um pregador itinerante. O cara olha para eles e diz: Pedro, tu me empresta o teu barco para que eu suba em cima dele e eu possa pregar para as multidões? Tem muita gente aqui na minha volta. O teu barco vai dar uma boa plataforma. Foi isso que Jesus fez. Ele entrou no barco, tomou uma distância da praia, o povo ficou na praia. A praia é uma descida, né? Então deu como se fosse um anfiteatro, e Jesus falava e a multidão ouvia, porque todos queriam tocar em Jesus. Então o barco ajudou ele a ficar numa distância que ele podia falar com todos. Simão deve ter pensado: bom, não tem nada a perder mesmo, vou emprestar o barco para esse cara. E ele ficou ali lavando as redes enquanto Jesus falava. E a Bíblia não conta o que foi que Jesus ensinou, o que Jesus pregou, mas a Bíblia não conta neste momento, mas diz o que ele falava de cidade em cidade. Ele falava para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Ele anunciava a chegada do reino de Deus, e ele pregava a boa notícia do Evangelho. A boa notícia é que Deus está de braços abertos para todas as pessoas, que Deus é um pai de amor, é como um pastor que vai atrás de cada ovelha perdida, como um pai que recebe seu filho de braços abertos. Deus está disponível para toda a humanidade que o buscar. Certamente Jesus trouxe essas palavras. Eu não sei o que Jesus pregou naquela manhã, mas eu sei que no final, Jesus olha para Pedro, desce do barco e diz: Pedro, Simão, nem era Pedro na época o nome dele, Simão, vai para o lago, vai mais para o fundo e joga a tua rede.
E aí Simão deve ter pensado: esse cara não entende nada de barco, nada de pesca. De dia, os peixes não vêm para a superfície, por causa do sol, ainda mais num lago. Eles ficam mais na profundeza. E se não tinha cardume de noite, é óbvio que não vai ter de dia. Mas, ele diz: por que tu estás me falando? Por causa da tua palavra, eu vou ir. Talvez meio incrédulo, mas em respeito às palavras de Jesus, respeitando o que Jesus disse, Pedro disse: eu vou. E então nós vimos o resultado. Ele jogou as redes. Não é uma tarrafa, é uma rede de arrasto. E quando ele foi puxar a rede, não era possível trazê-la para dentro do barco, tamanha quantidade de peixes. E diz que foi necessário trazer um outro barco ao lado, e então derramar os peixes sobre os 2 barcos, e ainda assim, 2 barcos, dividindo o peso, os barcos quase afundaram. Os barcos daquela época, eles tinham mais ou menos o comprimento daqui até o final da plataforma. Eu vi um estudo sobre isso. E eu fiz uma pesquisa também breve. Para esses barcos quase afundarem, além do peso dos pescadores, precisava ter de 1 a 2 toneladas de peixe em cada barco. Nós estamos falando de uma pesca em dinheiro de hoje, ainda que eles tenham pescado o peixe mais barato, de 25 a 100 mil reais. Daria hoje essa pesca que eles tiverem em alguns minutos. Com certeza a maior pesca da vida de Pedro. Talvez naquele ano todo ele não tivesse pescado isso. Estava salvo, dava para pagar as dívidas, dava para resolver a vida. Imagina, a maior pesca de todas. E então dá um estalo na cabeça de Pedro. Simão Pedro, ele olha aquela pesca, ele lembra de quem mandou ele pescar, ele lembra que era impossível, o esforço que ele tinha feito, e como agora. Então ele se dá conta de quem estava mandando ele, de quem era aquele homem. Não era apenas mais um pregador itinerante. Ele se dá conta de que aquele homem era o Messias prometido, era o profeta, aquilo que os profetas haviam prometido, era o enviado de Deus, era o próprio Filho de Deus, que as profecias prometiam, que quando ele viesse, faria sinais que nenhum outro homem havia feito, e que pela sua palavra, a natureza obedeceria. Então Pedro se dá conta de que Jesus é um grande homem de Deus. Talvez ele ainda não entendesse totalmente quem era Jesus, mas ele se dá conta disso, e ele volta correndo, sendo ele um pescador, sair correndo do barco, pular na água e se ajoelhar aos pés de um homem, era algo quase impossível. Naquela época os pescadores eram homens rudes, marujos do mar, homens geralmente grosseiros. Imagina, eles pescavam a noite toda, só homens no barco, certamente pescavam tomando uma pinga. A pinga daquela época, não sei que pinga era, mas certamente não ficavam falando de coisas de Deus a madrugada toda, certamente eram homens que ficavam falando besteiras. Por isso Pedro chega e se prostra diante de Jesus. Mas ao invés de pedir a bênção de Jesus, o que ele diz é: Jesus, vai embora, por favor. Senhor, tudo bem que tu usou meu barco, tudo bem que tu me ajudou, valeu, mas agora está na hora de tu ir embora, porque eu sou um pecador. Quando Pedro se dá conta de quem é Jesus, de quem é aquele homem que está diante dele, do poder que esse homem tinha e que ele só podia vir de Deus, diante da santidade de Jesus, diante da pureza de Jesus, diante da presença gloriosa de Deus, Pedro tem um encontro com ele mesmo e ele percebe o quão pecador ele é. Ele percebe o quão errado ele está, o quanto ele está longe de Deus. E ele faz aquilo que nós muitas vezes fazemos quando alguém nos apresenta a Deus. Nós pensamos: não, Deus é perfeito demais para mim, Deus não vai querer me ajudar.
me aproximar de Deus não vai ser bom, porque eu sou cheio de pecados. Quem sou eu para chegar lá? Então Pedro faz isso, ele diz: Senhor, vai embora, por favor, eu não sou digno, eu sou pecador. Talvez você já tenha feito isso. Talvez hoje, quando alguém te convidou para vir na igreja, você pensou: não, igreja não é coisa para mim. Talvez quando você assiste um culto, você pensa: legal isso que os pastores estão falando, isso deve ser para pessoas melhores, porque para mim não, eu sou tão imperfeito. Eu estou falando isso porque eu já me senti assim, indigno. Porque qualquer pessoa que olhe para si mesmo com sinceridade vai perceber que é cheio de pecados. Qualquer pessoa. E eu falo de mim. E eu não falo só de mim no passado, eu falo de mim hoje. Eu também sou pecador. Nós somos todos pecadores. Estamos todos no mesmo barco de Pedro, da impossibilidade, do pecado. Pedro representa aqui toda a humanidade, que muitas vezes quando Jesus chega às pessoas, as pessoas pensam: não é para mim. Ele é bom demais para mim. Eu sou tão imperfeito. E a nossa tendência natural é fugir de Deus. Foi isso que o Adão e a Eva fizeram quando pecaram. Eles se esconderam de Deus. Está lá no livro de Gênesis. Eles foram para trás de uma árvore, eles fugiram. Eles pensaram: quem somos nós agora para estar perto de Deus? Porém me chama a atenção a atitude de Jesus. Jesus, ao invés de dizer: tudo bem, Pedro, eu vou embora. Jesus, ao invés de dizer: ok, tu é um pecador mesmo, que bom que tu se ajoelhou mesmo, porque tu não é nada. Jesus, ao invés de dizer isso, Jesus diz: Pedro, nada disso. Vem comigo, me segue, anda comigo e eu vou te fazer um pescador de homens. Olha o que Jesus faz. Jesus olha para Pedro, diante da sua confissão. Pedro se prostrou e confessou que era um pecador. Ele foi sincero. Ele não teve medo de assumir os seus erros diante de Deus, e nem vergonha dos outros que olhavam. Diante de tudo que Jesus fez, ele estava pronto a se entregar, mas ele não se sentia digno. Jesus, porém, não rejeitou Pedro, assim como não rejeita nenhum de nós. Jesus o aceitou como estava, e Jesus disse: venha andar comigo, e você se tornará um pescador de homens. Você achou legal pescar esses peixes? Você vai pescar gente, e você vai pescar muito mais gente. Eu não vou me dedicar hoje a falar muito sobre Pedro, mas Pedro é um personagem, um homem que tem uma história muito legal para a gente estudar na Bíblia. Quem está acompanhando os devocionais que a gente faz, nós temos um grupo do WhatsApp, nós estamos agora desde sexta-feira falando sobre Pedro. Sexta-feira também eu ministrei aqui nos jovens sobre o Pedro. Ele tem uma história maravilhosa com Deus, mas ela é maravilhosa porque Pedro era o mais imperfeito dos discípulos. Ele é o discípulo que mais errou. Se você for olhar, Pedro foi o cara que mais errou com Jesus. Ele cortou a orelha de um guarda, que Jesus não queria que ele cortasse. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele disse para Jesus que não era para lavar os pés dele. Ele disse para Jesus: não, tu não vai morrer na cruz. Olha, Pedro errou muitas vezes, mas também Pedro foi o homem que mais se arrependeu. Toda vez que ele errava, Jesus corrigia, ele se arrependia. Ele tinha um coração pronto a ouvir e aprender o que Deus queria. Sabe, não é à toa que Jesus foi parar no barco dele. Não é à toa que você veio nesse culto hoje. E não é à toa que Jesus fez um milagre na vida dele. Com certeza ele precisava desses peixes. Com certeza ele estava pedindo a Deus um milagre. Com certeza ele precisava de algo. Mas você vai ver no final uma coisa. Leia comigo o último versículo. Versículo 11. Arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram.
Gente, olha só, Jesus deu a Pedro a maior pesca da vida dele. Eu falei aqui em reais, no meu cálculo, com um peixe mais barato de 25 a 100 mil reais em pesca naquele dia. Depende do peixe que ele pescou, poderia ser mais. A maior pesca de todas. O barco está cheio de peixe. Pedro se humilha e diz: vai embora. Jesus diz: não, tu que vem comigo. E agora então Pedro pega os seus barcos, que é o patrimônio da sua empresa, o patrimônio da sua família, ele arrasta sobre a praia e ele abandona, deixa tudo e começa a andar com Jesus. Gente, você entende o que é isso? Há um minuto atrás, ele estava preocupado com os peixes. Agora ele larga tudo e ele vai atrás de Jesus, para viver uma vida itinerante, andar com Jesus. Por que Pedro fez isso? O que levou Pedro a isso? Porque Pedro entendeu uma coisa que muitas pessoas demoram a entender: que mais importante do que o milagre é quem dá o milagre. Que mais poderoso do que o que você recebeu é quem deu para você o que você recebeu. Que mais alegria do que receber algo de Deus é receber o próprio Deus. Pedro entendeu que se ele andasse com Jesus, nada lhe faltaria. Se ele mandou peixe naquele dia, ele podia mandar no outro, e podia mandar no outro, e ele iria supri-lo todos os dias. Ele entendeu que se ele andasse com o dono da bênção, nada lhe faltaria. E ele entendeu que andar com Jesus valia mais do que apenas ter aqueles peixes. Por isso ele larga tudo, porque ele recebe uma alegria muito maior, é a alegria de andar com Deus. Quero dizer uma coisa para você: Deus quer fazer um milagre na sua vida. Você está pedindo algo para Deus? Deus quer fazer, Deus vai ajudar você hoje, Deus vai resolver essa situação, mas isso tudo é para provar quem Deus é, que Ele é poderoso, que Ele te ama e que Ele quer entrar na tua vida. Mas depois que você receber, Deus vai te fazer um convite, Ele vai dizer: não fique olhando só para isso, venha e ande comigo, que tem muito mais no caminho, tem muito mais de onde isso veio. Por isso Ele largou tudo, que Ele não se importou com as coisas desse mundo. Ele se deu conta que aqueles peixes eram só a ponta de um iceberg, que tinha muito mais embaixo. Era pouquinho perto do que Jesus tinha para ele. E de fato, ele poderia ter ficado com os peixes, ficado feliz, batido nas costas de Jesus e dito: glória a Deus, Jesus, muito obrigado, eu vou dar o dízimo dos peixes no templo, glória a Deus, valeu Jesus, tchau. E ficado com a bênção. Ia passar um mês, 2 meses, 1 ano, ia ter que pescar de novo, não ia dar para viver para sempre com aqueles peixes. E além disso, ele ia seguir a vida dele de pescador, incompleta, imperfeita, e talvez hoje nem mesmo o nome dele estaria escrito na Bíblia. Talvez ninguém saberia quem foi Simão Pedro. Alguém sabe o nome daqueles 9 leprosos que receberam a cura e nem voltaram? Alguém sabe o nome deles? Você sabe me dizer o nome dos leprosos? Ninguém sabe, eles receberam uma cura, mas nem voltaram para agradecer. Agora Pedro aceitou algo. Ele entendeu que andar com Jesus valia mais do que as próprias bênçãos. Era andar com o dono da bênção. Pedro deixou Jesus transformar o caráter dele. Pedro começou a viver com Deus. E você vai ver que quando Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita, né? Pedro tinha negado Jesus, Pedro se reconcilia com Jesus, Pedro continua, e depois Pedro é cheio do Espírito Santo. E quando ele é cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar o Evangelho, como Jesus pregava. E na primeira vez 3.000 pessoas se convertem. Ele pesca de rede e ele pega muito peixe. Quando Pedro andava na rua, a sombra dele, presta atenção, a sombra de Pedro, depois de 3 anos andando com Jesus, a sombra de Pedro curava os doentes. Por quê? Porque ele andou tão pertinho de Jesus, que ele recebeu aquilo que era de Jesus. Ele começou a viver uma nova vida. Quando ele chegou na porta do templo, tinha um homem doente. Estamos falando lá, depois dele receber o Espírito Santo, depois que Jesus subiu aos céus.
ele olha para aquele homem e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Sabe, se ele tivesse ficado só com os peixes, talvez ele tivesse prata e ouro, pudesse dar uma esmola para aquele homem, mas porque ele andou com Jesus, ele pôde dar o que o homem precisava. Ele disse: levanta e anda, e o homem foi curado. Você veio receber um milagre de Deus? Amém. Deus quer te dar um milagre, mas esse milagre é para provar quem Ele é. Ele é um Deus de amor, de bondade, de poder, e Ele quer a tua vida, e Ele te convida para andar com Ele. E se você andar com Ele, você vai viver coisas que você nunca imaginou. Você vai viver uma nova vida. A sua vida vai ter sentido. Você vai ver que você tem um propósito para o qual você foi criado. O seu propósito não é só acordar amanhã, trabalhar, comer, dormir, acordar de novo, trabalhar, comer, dormir, assistir Netflix. Não, há um propósito para a sua vida. Deus criou você para algo. Você foi feito para coisas grandes, para coisas boas. Você foi feito para boas obras. E a alegria está em andar com Jesus e ver Ele fazer através de você o que Ele quiser. Isso é alegria, é satisfação, é ver o reino de Deus avançando. Sabe, nós temos ajudado aqui muitas pessoas na igreja. Todos os meses nós temos ajudado pessoas com necessidade. Fazemos mutirões, entregamos alimentos, muitas cestas básicas todo mês. E tem um dia que é o dia do mutirão, que a gente faz a entrega, sempre no sábado de manhã. E eu vejo as pessoas que saem com rancho, elas saem felizes. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo que os irmãos que estão ali trabalhando, contando rancho, montando sacola, juntando roupa, né, Ângela? Montando tudo. Essas pessoas, quando elas entregam e elas abençoam, e elas veem o que Deus está fazendo através da vida delas, elas saem muito mais felizes, elas saem radiantes, elas saem saltitantes, porque elas estão vendo Deus agir através delas. É legal ser curado, mas é mais legal ainda quando você ora por alguém e a pessoa é curada. O que eu quero dizer para você é que Deus tem tudo o que você precisa, e Ele tem mais do que você precisa. Era uma vez uma mulher que tinha sede, a mulher samaritana, ela queria água. Jesus disse: eu não tenho só água, eu quero colocar em você uma fonte a jorrar. Você está entendendo? A fonte da água. Quem aqui já foi numa bica, dessas bicas que tem assim? Quem já foi num lugar que tem uma bica? Eu pego água na bica, para economizar. Comprar água está muito caro. Então eu pego água na bica. Eu fui ontem, foi ontem, irmão Pedro, que a gente se viu na bica? Foi ontem, né? O irmão Pedro mora perto da bica, a gente se achou na bica, lá no bairro Rincão. Daí nós estávamos lá, saí da bica, ficou o irmão Pedro ali, enchendo as garrafas. Eu tenho certeza que quando você foi embora, tinha mais gente enchendo as garrafas. Mas eu já cheguei algumas horas ali, que não tem ninguém enchendo, e a água continua jorrando. Se eu estou com sede, encontrar uma bica é legal. Eu vou tomar uma água, eu vou encher meu estômago de água, mas vai chegar uma hora que eu estou saciado, mas ela continua jorrando água. Porque uma bica, uma fonte, ela não tem água só para mim. Ela, além de saciar a minha sede, ela está disponível para saciar a sede de outras pessoas. Essa bica, essa fonte que nós vamos buscar água, irmão, a água sai dentro do pátio de uma escola. E a equipe da escola, há muitos anos, decidiu fazer uma canalização e levar água para a rua, porque eles achavam injusto usar a água só para a escola. Porque não tem como você fechar ela. Se você fecha ela, ela estoura, porque a água não para de jorrar nunca. Então, para que não gerasse problemas hidráulicos e para ser justo com a comunidade, eles botaram a água para o lado de fora, e ela jorra dia e noite. Assim, preste atenção, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Você está precisando de uma solução de Deus hoje? Deus vai te dar, mas vai chegar uma hora que Ele já saciou o que você precisa, e aquilo que está jorrando em você vai ser para ajudar outras pessoas. Deus quer colocar em você algo tão bom, tão grande, que é a presença dEle, que é o Espírito Santo, que não vai só curar as suas feridas, não vai só curar as suas doenças, não vai só curar o seu casamento, mas vai ser bênção para ajudar outras pessoas.
Naquilo que você foi curado, você vai curar outros. Naquilo que você foi abençoado, você vai abençoar outros. Aonde você foi suprido, você vai suprir outros. Você vai ser uma fonte a jorrar para a eternidade. Há uma fonte eterna. Irmãos, é isso que nós estamos sentindo aqui, a presença do Espírito Santo. Porque Deus faz isso. Você não foi criado só para acordar de manhã, trabalhar, comer, dormir e acordar de novo. Você foi criado por um propósito. Há um propósito eterno de Deus para você. E a alegria está em descobrirmos o nosso propósito. A alegria está em andarmos com o Senhor e vivermos com Ele todos os dias. Essa noite nós vamos orar para que Jesus te mostre aonde você deve jogar sua rede. Essa noite nós vamos orar para que Jesus mande o que é necessário. Para que Jesus transforme aquilo que é impossível, onde você fez muito esforço e não conseguiu. Essa noite nós vamos orar para que Jesus faça aquilo que você não conseguiu fazer com muito esforço. E Ele vai fazer. Mas eu quero que você lembre, quem foi que fez isso? E que esse que fez tem muito mais para fazer através de você. E Ele te convida para andar com Ele. Andar com Ele é a melhor coisa da nossa vida. É melhor do que os peixes que Ele pode dar. É melhor do que tudo. Pedro era só um pescador, rude, grosso. Ele mesmo diz: eu sou um pecador, vai embora. Mas você vai ler na Bíblia, no Novo Testamento, não tem nenhum nome que aparece mais que o nome dele. Se tornou o primeiro grande líder da igreja. Jesus mudou o nome dele de Simão para Pedro, que significa rocha. E o próprio Jesus disse: tu és uma rocha, e sobre ti eu vou construir algo. Eu vou construir a minha igreja. Jesus quer fazer através de você coisas. Sabe o que quer dizer Simão? Eu fui pesquisar. Simão, que era o nome dele, significa aquele que ouve. Vem de chamar. Shema em hebraico, ouve. Aquele que ouve, Jesus transforma em uma rocha. Preste atenção. Sabe por que aconteceu um milagre na vida do Simão? Porque ele ficou quietinho ouvindo Jesus enquanto Jesus pregava. Porque ele cedeu o barco dele para Jesus. Ele abriu lugar para Jesus na vida dele. Essa noite você veio aqui. Talvez você já venha há muito tempo, talvez você já está ouvindo a palavra de Deus há muito tempo. Esta palavra que você ouve se torna vida em você e transforma você numa rocha, para que você vença obstáculos. Amém? Vamos orar esta noite. O que você precisa de Jesus? Quem sabe você pode dizer a Ele: Senhor, eu tenho feito esforço há muito tempo e não tenho conseguido resolver tal situação. Mas eu agora me decido me aquietar diante de Ti, e sob a Tua palavra eu vou fazer o que o Senhor pedir. Me dá direção, me diz aonde lançar minhas redes. Me mostra qual é a saída para o meu casamento, para o meu trabalho, para a minha vida. Para que lado eu devo ir. E pela Tua palavra eu vou ir. E eu vou voltar feliz, com uma pesca maravilhosa. Fala com Jesus agora. Ele que te trouxe aqui. Ele te ama tanto. Ele te ama mais do que você mesmo se ama. Pecador como você é, como eu sou, Ele nos ama mesmo assim. Ele não lança pecadores fora, mas todos que vêm a Ele com coração sincero, Ele recebe. E Ele transforma a vida dessas pessoas. Tudo que precisamos é nos prostrar diante dEle. É nos humilhar. É admitir que precisamos dEle. Jesus está vendo a tua vida. Fala com Ele agora. Se você quer confessar os seus pecados a Ele, confesse agora.
Peça ajuda dele, como Pedro pediu. Diga: Senhor, eu sou pecador, me ajuda. Senhor, eu sei que eu não sou digno, mas eu aceito andar contigo. Eu quero uma nova vida. Deus está tomando você agora. Presença de Deus, amor de Deus está aí, envolvendo você agora nesse momento. Quem aqui se sente como Pedro, que tem feito um grande esforço e não tem conseguido mudar uma situação? Se você está numa situação dessas, se tem algo que você se sente impotente e você quer entregar diante de Jesus hoje, fique de pé agora. Eu quero orar com você especialmente. Quero orar, interceder junto contigo por essa situação. Oh Deus, aqui estão teus filhos. Nós depositamos diante de Ti, Jesus, essa noite a nossa incapacidade, as nossas impossibilidades, e colocamos diante de Ti esta situação que está prendendo o coração desta pessoa, a mente dela, que está tirando a paz. Senhor, Tu sabe o que é que passa no coração desta pessoa. Tu sabes, Senhor, o que este homem tem te pedido, o que essa mulher tem te pedido. Mas esta noite, Senhor, nós decidimos desistir de fazer do nosso jeito e entregar esta causa nas Tuas mãos. Admitimos que somos frágeis e que precisamos de Ti. Pedimos, Senhor, nos dá uma direção, nos dá a Tua palavra, para como podemos agir diante dessa circunstância. Pai, agora em nome de Jesus eu me uno em oração com este homem, com esta mulher que está de pé, com esta pessoa em casa, que está nesta situação. Você em casa, põe a mão no coração se você quer orar junto conosco. Pai, eu me uno com este irmão agora, com esta irmã, com este homem, esta mulher, e eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, envia cardumes, faz um milagre, aquilo que era impossível a ele, a ela, vem, Senhor, suprindo, vem enviando a resposta e a direção. Em nome de Jesus, nós declaramos agora, você é abençoado por Deus. Nós ordenamos que tudo aquilo que estava prendendo a sua vida, que estava lhe afastando dos projetos de Deus, que isto cai por terra. E eu peço agora, Pai, faz um milagre nessa situação. Faz um milagre na vida deste homem, desta mulher. Faz um milagre nesse coração partido. Faz um milagre, Senhor. Oh Deus, faz um milagre nesse casamento, Deus. Nós entregamos o casamento a Ti, nós entregamos o trabalho a Ti, nós entregamos o futuro a Ti, a saúde a Ti. Pai, agora em nome de Jesus nós oramos por pessoas que estão enfermas. Se você está doente, se você tem um laudo ruim, vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu peço a cura desta pessoa agora. Em nome de Jesus, seja curado agora. Doença, dor, enfermidade, vá embora em nome de Jesus. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as carregou com as nossas enfermidades. Senhor, Tu já carregou a dor desta pessoa, então agora eu ordeno, Satanás, tira Tuas mãos deste corpo e vai embora em nome de Jesus.
Enfermidade vai embora, miséria vai embora. Você não vai mendigar mais o seu pão. O Senhor diz: eu não te chamei para mendigar. Você vai trabalhar, você vai tirar o seu sustento, você vai colher o fruto do seu trabalho. Eu te abençoo em nome de Jesus. Repreendo agora espírito de miséria, vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ordeno agora que todo espírito de derrota, todo sentimento de derrota vá embora. Você é filho amado de Deus. Deus ama você. Ele se importa contigo. Aquilo que tu tem pedido, o Senhor tem ouvido. Vem, Deus, tomando o corpo, a mente, a alma agora. Paizinho querido, agora eu peço por essa situação de depressão. Esta pessoa que estava há muitos dias com dificuldade para dormir, está querendo aumentar a dose do remédio. Não é o remédio que vai trazer paz, Senhor. Não é uma dose maior que vai curar. É Tu que vai curar, Senhor. Então agora eu peço, Pai, em nome de Jesus, adentra o coração desta pessoa, adentra a alma dessa pessoa, e lá onde estava essa raiz de doença, essa raiz de amargura, esse sentimento de perda, que isso vai embora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ordeno: espírito de tristeza, espírito de morte, saia da vida desta pessoa. Receba a vida de Deus sobre você agora.